Nós que vivemos nos tempos modernos, nos deparamos com costumes que surpreendem até os mais precavidos, com falsificações de tudo, seja objetos, informações e principalmente com assuntos que norteiam as convicções da fé. Eu sou o pastor Jorge Mourão e vou trazer para todos nós uma mensagem da parte de Deus que vai nos situar sobre essas perigosas falsificações. Porém, antes peço que você dê o seu like e se inscreva no canal para receber outros vídeos semelhantes a esse. Por falar em falsificação, você já adquiriu alguma coisa como se fosse legítimo e depois de alguns usos você descobre que é falso? Isso sempre nos traz uma decepção desgastante. Agora imagine que você está sendo enganado com o que temos de mais precioso, que é a fé em Deus. Essa situação nos leva a uma decepção e que nos leva também a fazer perder o controle da nossa vida. Eu vou falar sobre o engano que Satanás tenta colocar nas vidas das pessoas. É o engano de doutrinas pregadas por ele e seus demônios. Ele tenta massificar entre as pessoas e até cristãos que ele tem uma trindade, uma falsificação da Santíssima Trindade de Deus, que todos nós, pelo menos uma vez na vida, já ouvimos falar. Satanás sempre quis ser Deus, ou pelo menos ser igual a Deus, mas ele não é. Até porque ele foi expulso do céu juntamente com a terça parte dos anjos, porque ele queria subir mais alto do que o trono de Deus. Até Jesus foi exortado por Satanás para adorá-lo, quando Jesus foi levado em espírito ao deserto. Satanás o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: tudo isso te darei se te ajoelhares e me adorares. O que está em Mateus capítulo 4, versículo 8. Quando vemos uma pessoa de certa religião fazer o sinal da cruz, ele diz Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento, ele está nomeando a Santíssima Trindade de Deus como seus protetores. Aqui, o Pai é Deus, é o soberano Deus criador de todo o universo. Ele não tem princípio nem fim. Ele está acima do tempo, sabe todas as coisas, com poder para fazer tudo. Deus é Espírito, Deus é amor. Esse nosso Deus se manifestou ao mundo através de Jesus Cristo e continua presente com os que creem, através do seu Espírito Santo. Aqui vemos que Deus é único, porém que tem a sua existência em três pessoas distintas e verdadeiras, na Santíssima Trindade do Pai, no Filho e no Espírito Santo. São iguais em poder e glória, e os mesmos em substância e essência. Como vimos, na Santíssima Trindade, Deus é o Pai, que criou os céus e a terra e tudo que tem neles. Tudo e todos são apenas criações e criaturas de Deus, até o Satanás e seus anjos. Jesus Cristo, para nós cristãos, é o Filho de Deus e a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O cristianismo concretizou a importância de Jesus Cristo ao datar a contagem do tempo a partir de seu nascimento. Jesus foi Deus que habitou neste mundo como um homem igual a nós, que veio para pregar o Evangelho e morrer na cruz no sacrifício vicário para pagar pelos meus pecados e os seus pecados. Ele foi o grande Jeová do Velho Testamento e o Messias do Novo Testamento. E tudo conhecemos e até o que não conhecemos foi feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Enquanto que o Espírito Santo é o terceiro membro da Santíssima Trindade. Ele é um personagem de espírito, sem um corpo de carne. Ele é o Espírito do Senhor ou o Consolador, que trabalha em perfeita união com o Pai Celestial e Jesus Cristo, cumprindo vários papéis para ajudar-nos a viver retamente e receber as bênçãos do Evangelho. Só podemos receber o verdadeiro testemunho do Pai Celestial e de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. A comunicação dele com o nosso espírito
transmite muito mais certeza do que qualquer comunicação recebida por nós. Então você pergunta, onde entra a falsificação da Santíssima Trindade? Vamos lá. Iniciamos por conhecer a Satanás, o querubim que foi criado por Deus, que de tão perfeito que um dia lhe subiu a cabeça querer subir acima de Deus, como está em Isaías capítulo 14, versículo 13. Ou melhor, queria ser Deus, por isso foi expulso do céu pelo anjo guerreiro Miguel e seu exército angelical. Não tendo mais o que fazer, sempre procurou destruir a mais perfeita criação de Deus, que é o homem, com ataques insistentes em toda a história da humanidade. Na falsificação da Santíssima Trindade, tem também o intercessor, ou melhor, os intercessores, que são os anjos que caíram com Lúcifer após a expulsão efetiva por Miguel e seu exército. São os demônios que são orientados por Satanás, que nos rodeiam diuturnamente, que interferem nas nossas vidas com orientações erradas. Assim como Jesus Cristo, Satanás e seus demônios têm poder de fazer milagres, a fim de convencer que eles são enviados por Deus, e principalmente convencer a nós que Satanás é Deus. Um desses demônios se manifestará como Deus e vai convencer até os escolhidos por Deus que Ele é Deus. Porém, Deus com D minúsculo. Como Jesus, ele será morto e ressuscitará. Com isso, ele vai ser convincente de que ele é o Filho de Deus em sua segunda vinda ao mundo dos vivos. Na realidade, é o surgimento do anticristo. Aí tem aquele que é a imitação do Espírito Santo de Deus, que surgirá entre as pessoas, um sacerdote de uma determinada igreja, que é o falso profeta, que virá com muita sabedoria preparar o mundo para a vinda do anticristo, assim como o Espírito Santo de Deus, que está em constantes lutas para preparar a segunda vinda de Jesus Cristo. O falso profeta, ou os falsos profetas, que atualmente já existem entre os cristãos, não ensinam a verdade. Em Jeremias capítulo 23 está escrito que o Senhor falou sobre os falsos profetas que existiam entre o povo, com ensinos que conduzirá o povo a acreditar em conceitos falsos, consequentemente levá-los ao pecado. E atualmente, dentro de muitas igrejas com doutrinas da liberdade plena, que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Fazendo uma analogia entre as duas trindades, essa trindade de Satanás é bem diferente da Santíssima Trindade de Deus. Apesar das gritantes diferenças entre as duas, parecem ser semelhantes somente para aqueles que vivem completamente na carne e não dão muita importância para o Espírito. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.